feliz porque nós temos Cristo conosco e temos a oportunidade de a cada dia conhecermos mais da palavra. Qualquer estudo da Bíblia, de forma muito especial o santuário, precisa ter o seu fundamento aqui, nós podemos ter a direção da palavra de Deus. Bom, ontem nós iniciamos a nossa experiência de adentrar ao espaço do santuário. Nós tivemos no pátio, e ali no pátio nós tivemos a experiência maravilhosa de estarmos diante do sacerdote, diante do altar de sacrifício e diante da pia. Nós vimos algo muito interessante, que ali diante da pia o sacerdote ele se lavava. E antes dele entrar no lugar santo, ele precisava passar pela experiência da troca de vestes. Eu esqueci de pincelar isso para vocês, mas em Zacarias apresenta a experiência do sumo sacerdote Josué. O que teve que acontecer? Não foi Josué que tirou as suas vestes. As suas vestes foram tiradas por outros e ele foi vestido por outro. Isso é uma grande lição para nós, que nós não temos a capacidade de nos vestirmos com as vestes da justiça de Cristo. É o próprio Senhor, através da obra do Espírito Santo, que nos veste com as suas vestes de justiça. É só para a gente ter uma ideia quanto detalhe tem na mensagem do santuário. Agora então, vestido, agora então limpo, o sacerdote pode desfrutar das delícias na presença do Senhor. Entendamos bem, longe da presença do Senhor, nós não degustamos e desfrutamos as delícias que Deus tem para nós. Mas na presença do Senhor, nós podemos desfrutar. E é por isso que nós vamos entrar agora no lugar santo. O sacerdote agora, ele está habilitado para poder entrar no lugar santo. O sacerdote era perfeito? Não. O sacerdote estava agora vivendo uma vida perfeita? Não. O sacerdote ainda tinha a natureza pecaminosa. Não esqueçamos que aquele sacerdote ali, ele representava quem? A Cristo. E Cristo, quando veio a este mundo, ele tomou sobre si o quê? As nossas iniquidades. Mas Cristo não pecou. Então o simbolismo do sacerdote de estar entrando agora naquele lugar santo, limpo e puro, com as vestes brancas, o sacerdote estava representando a Cristo, correto? Que é santo, puro e perfeito, que intercede por pecadores, que tomou sobre si as nossas iniquidades, que se fez pecado por nós. O lugar santo, assim que o sacerdote entrava, à direita, como está em Êxodo 25, ele encontrava agora a mesa com os pães da presença. Nós chamamos isso de o pão que ficava diante de Deus. Por isso ele era chamado o pão da presença, ou o alimento que está diante de Deus. E Ellen White diz assim para nós em Patriarcas e Profetas: o pão da proposição, ou chamado o pão da presença, aquele pão ele era trocado, renovado a cada 7 dias. E aquele pão era para alimentar ou para servir de alimento para o sacerdote. Mas ali tinham quantos pães naquela mesa? 12. Quantas eram as tribos de Israel? 12. Cada pão simbolizando o alimento para cada tribo. Aqui vem o esclarecimento daquele simbolismo daquele pão. O pão da proposição ou o pão da presença estava sempre diante da face do Senhor. Era um reconhecimento de que o homem, ou cada tribo, e cada membro de cada tribo, de cada família, cada ser humano, depende de Deus, tanto para o pão temporal como o espiritual, e de que este é recebido apenas pela mediação de Cristo. Então, entendamos muito bem aqui a questão física e a questão espiritual. Cristo estava diante de Deus, o Pai, e quando agora o sacerdote estava diante da mesa, ele estava diante também do clamor a Deus que mantivesse o povo fisicamente com o alimento temporal
e espiritualmente com o alimento espiritual. Então, toda a vida, todo o sustento físico e espiritual de cada tribo, de cada família, de cada pessoa, dependia agora de quê? Dependia agora de Deus. Eles tinham que ter isso em mente. Não andeis ansiosos. Queridos, nós temos a oportunidade agora de ter uma certeza: Deus não vai nos desamparar. Mas mais do que isso, nós temos que entender que aquilo ali tinha uma aplicação espiritual para o povo de Israel. O pão nosso de cada dia está em Mateus capítulo 6, verso 11, é a oração, né? Dar-nos o pão de cada dia. É o alimento material. Ali foi aquela oração. Não se referem apenas ao alimento temporal, mas ao sustento espiritual que traz vida eterna ao recebedor. Quando cremos e recebemos a palavra de Cristo, comemos sua carne e bebemos o seu sangue. Isso está em João capítulo 6, quando Cristo agora ele se oferece como alimento espiritual para cada um de nós. A palavra de Deus é espírito e vida, e a todos quantos dela se apoderam. Aquele que partilha da carne e do sangue de Cristo é participante da natureza divina. Uma corrente vital, vivificante flui de seu Salvador para ele. Então, que livro é esse? A palavra de Deus. Que livro é esse? É a biografia do Senhor Jesus Cristo. Que livro é esse? Entenda, quando Jesus diz agora, vocês, quando tomam a minha palavra, vocês me recebem. Então, aquele pão da presença ali era para o israelita a certeza de que não lhe faltaria o pão físico, o sustento diário, e não lhe faltaria o alimento para a alma, para o coração. Então, quando nós deixamos de estudar a Bíblia, eu vou ler textos para vocês aqui fortes, nós deixamos de alimentar espiritualmente. Então, automaticamente nós podemos morrer. Olhem aqui para vocês verem. Satisfeitos com o pão da vida, não podemos ter fome de atrações mundanas, mundanas excitações e grandezas. Nossa experiência religiosa será da mesma ordem que a do alimento com que nos nutrimos. Então vamos lá. Se nós nos nutrimos, nos alimentamos das coisas e das atrações desta vida, automaticamente seremos fracos espiritualmente. Se nos alimentamos da palavra, da comunhão com Deus, automaticamente estaremos sendo fortalecidos espiritualmente. Não há como, às vezes nós somos bobos. Essa é uma expressão nossa, mineiro, não é verdade? Nós pensamos que as coisas podem caminhar bem se nós estamos nos alimentando de Deus e nos alimentando desse mundo. Não há como, não há comunhão entre a luz e as trevas. Será um equívoco de nossa parte. Quando a palavra de Deus é posta de lado, é rejeitado também o seu poder de refrear as paixões pecaminosas do coração natural. Então, a palavra de Deus, ela tem o poder para o quê? Para refrear, para dominar as nossas tendências. Não há como não se envolver com a palavra de Deus e estar fraco espiritualmente. A tendência é nos fortalecer. E Jesus então agora, como está lá em São João 6,35, diante daquela multidão, diante dos seus discípulos, ele diz, eu sou o pão da vida. O pão que desceu do céu. Então nós temos também uma outra aplicação para o maná. O maná que foi concedido ao povo foi o sustento físico, não foi? Mas era a aplicação de que quando Cristo viesse, ele seria o verdadeiro maná que alimentaria o coração. Bom, agora, diante deste contexto,
Onde entra o Espírito Santo nessa experiência? Na mesa, no pão da presença. Quem é que torna efeito, grave isso aí, quem é que torna efeito a obra da redenção no coração? É o Espírito Santo. Então, quando nós recebemos a palavra de Deus, sem a obra do Espírito Santo, a palavra não tem efeito no nosso coração. A palavra de Deus não tem efeito no nosso coração. Por quê? Porque é o Espírito Santo que traz ao nosso coração a presença de Cristo. O Espírito ensinará toda a verdade e, vem a outra parte, o Espírito guiará em toda a verdade. Então, nós sabemos muito bem que Cristo é a verdade, não é isso mesmo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Cristo é a verdade, aonde nós encontramos essa verdade? Na palavra de Deus. Então, agora, o que foi falado aqui é muito interessante com relação à obra do Espírito Santo em conduzir este pão para agora nutrir o coração. A palavra de Deus através da obra do Espírito Santo para nutrir, para fortalecer o coração. Amém? Alguma pergunta, alguma dúvida sobre esse ponto dentro do santuário? Então, agora o sacerdote diante do banquete. O momento de estudar a Bíblia precisa ser um momento para degustar o delicioso alimento para o coração, ou o pão da vida, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então, quando nós estamos estudando a palavra, é mais do que conhecer teoricamente o que está aqui escrito. É experimentar o que está escrito. Há uma diferença muito grande. Eu posso ser um profundo conhecedor teórico da Bíblia, mas eu posso não ter nenhuma experiência, eu posso não desfrutar do poder da palavra no meu coração. E viver essa experiência. Tá bom? Maravilhoso isso? Então o sacerdote não era uma cerimônia simples. Para o sacerdote estar diante da mesa com o pão da presença, era para ele o momento de ser cheio de Deus no coração. Ser cheio da presença. Pão da presença. A palavra enche o coração. A palavra preenche o vazio do coração. A palavra nutre todas as partes da nossa vida. Bom, agora o sacerdote, então, à direita, ele tinha a mesa com os pães da presença, ele compreendia o simbolismo e o significado daquele pão que representava a pessoa de Jesus Cristo, e agora, então, à esquerda, ele tinha o castiçal, que iluminava, que era mantido aceso ali 24 horas na presença ou diante do trono de Deus. Está lá em Êxodo 25 a descrição a respeito do santuário. O que tinha naquele castiçal? Nós tínhamos ali a luz acesa e nós tínhamos ali o azeite. João capítulo 8 e o versículo 12, Jesus chega e diz assim: eu sou a luz do mundo. Mas eu gostaria de ler com vocês Zacarias, no capítulo 4, nós temos a visão do candelabro, ok? Nesta visão, Zacarias é descrito para ele aqui a respeito de duas oliveiras. É descrito para nós aqui que são os dois ungidos, lá no versículo 14 do capítulo 4. E lá em Apocalipse capítulo 11, nós temos a profecia a respeito das duas testemunhas. Ok? Vocês conhecem essa profecia, que seria atacada pela besta que surge do abismo, mas que ela estaria sempre ativa. E ali é a descrição da palavra de Deus. Então, tenho aqui a semelhança entre Zacarias 4 e Apocalipse capítulo 11, que é o Antigo e o Novo Testamento. Quando nós vamos agora para o santuário,
nós temos ali o castiçal, e no castiçal tem luz. Tem um texto na Bíblia que está no Salmo 119, versículo 5, que diz o quê? Lâmpada é a tua e luz para os meus. Então vamos entender muito bem, aquele momento ali é muito especial, porque à direita nós temos o pão, que representa a palavra de Deus, que é o pão da vida, e que representa quem? A pessoa de Jesus Cristo. À esquerda nós temos o castiçal. E nós sabemos muito bem aqui, bem claro nesta visão de Zacarias capítulo 4, a ilustração dos dois ungidos, a ilustração das duas oliveiras. E quando nós vamos para Apocalipse capítulo 11, nós temos aqui agora as duas testemunhas que profetizariam por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Mas no versículo 4 do capítulo 11 diz: são estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Quando você vai para Zacarias 4, você encontra duas oliveiras, não encontra? Quando você vai para Apocalipse, você encontra duas oliveiras, não encontra? Em Apocalipse, nós encontramos as duas testemunhas, não encontramos? Em Zacarias, nós encontramos os dois ungidos, não encontramos? Se em Apocalipse, as duas testemunhas, as duas oliveiras, é a palavra de Deus que foi lançada por terra pela França, que foi lançada por terra e perseguida pela besta do abismo durante 1260 dias, anos que nós encontramos aqui, então este castiçal é o quê? A palavra de Deus conservada, mantida pelo azeite. Porque no castiçal tem o quê? Tem o azeite. O que mantém a chama acesa? O azeite. O que é a chama? Nós encontramos na Bíblia, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua e luz para os meus caminhos. O que mantém agora então essa luz acesa é o quê? É a obra do Espírito Santo, do azeite. Bom, mas Cristo vem agora diante de todos e ele diz assim: eu sou o quê? A luz do mundo. Se Jesus é a luz do mundo, se a palavra de Deus é a luz para os nossos caminhos, o que nós unimos aqui? Nós unimos a palavra de Deus com a pessoa de Jesus Cristo, sobre o que? A condução do Espírito Santo. Cristo esteve nesse mundo como a luz do mundo, mas cheio do Espírito Santo. A palavra se fez carne, é verdade. Foi conduzido, foi sustentado, foi mantido pelo Espírito Santo. Bom, mas tem outro texto também que é muito interessante, falando a respeito de Cristo como a luz, é Malaquias capítulo 4 e o versículo 2. Cristo é o sol da justiça. Bom, a palavra de Deus na alma fará a vida viver sob a luz divina. Bom, tá claro para nós? Bem entendido? Do lado direito, eu sou o pão. Do lado esquerdo, eu sou a luz do mundo. Aquele que ilumina a alma, que ilumina o coração. E aqui segue as muitas aplicações. Se o coração quiser viver caminhando de forma segura, este coração seguro, este coração precisa da luz. Este coração precisa de Jesus. Se tem a aplicação para o brilho do caráter de Cristo, mas Jesus diz para os discípulos: vós sois o quê? A luz do mundo. Então, a luz, ela deve brilhar. Nós sabemos muito bem que o castiçal representa a palavra de Deus. Se eu tenho a palavra de Deus no meu coração, o que sai da minha boca? A palavra de Deus proclamada ao mundo. Aqui entra para o espírito de missão. Não é ser missionário
por exemplo, por um dia. É viver o espírito de missão todos os dias. Claro para nós, com relação ao castiçal, então, agora, olha que coisa, olha que detalhe interessante. Nós temos do lado direito o pão, a menção à palavra de Deus. Nós temos do lado esquerdo a luz, menção ao quê? A palavra de Deus. E nós somos alimentados e nós somos mantidos pelo poder do Espírito Santo para a conservação da nossa vida como uma luz que brilha e fortalecidos. Agora então o altar de incenso. O sacerdote à direita o pão, à esquerda a luz, e diante do trono de Deus se encontra agora o altar de incenso, ou chamado também o altar de ouro. E em Êxodo capítulo 30 e o capítulo 28, nós temos o esclarecimento a respeito do altar de incenso. O que acontecia agora? O sacerdote, ao adentrar ao lugar santo, ele ia com uma missão específica. A missão agora de mediar. A missão agora de colocar diante de Deus o coração do pecador. Por isso era uma grande a responsabilidade do sacerdote agora para estar diante de Deus e apresentar o clamor do pecador. Como iria se posicionar, como estaria agora o sacerdote? Eu gostaria de ler com vocês, porque Cristo, quando ele ascendeu aos céus, Cristo ascendeu aos céus para agora ministrar diante de Deus como mediador, o único mediador. E isso está em 1 Timóteo capítulo 2. Eu queria ler com vocês 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, lá diz: há um só mediador. Ok? Claro para nós esse texto. O sacerdote agora, ele ia diante do altar, que era chamado o altar de incenso. Por quê? Porque ele trazia agora as orações, ele trazia agora o clamor do pecador para colocar diante de Deus, para que esse pudesse ser aceito e esse pudesse ser perdoado por Deus. Mas o que acontecia ali de algo que era muito importante e é aplicado para nós? Era chamado o altar do clamor, o altar da oração. A grande lição para o povo de Israel é que naquele momento em que o sacerdote estivesse diante do trono de Deus, agora clamando lá fora, o israelita vivesse que experiência? Lembra que nós lemos ontem que ele estava lá fora com o coração contrito, clamando em oração assim, silenciosa. Ele estava com uma conexão total com Deus. Enquanto o sacerdote estava lá dentro, ele estava lá do lado de fora, num clamor, numa contrição, numa expectativa de que ele seria o quê? Perdoado. De que ele seria aceito. Senhor, obrigado pela sua bênção, amém. E aí, o que vocês acham? Ó querido Deus, não sou digno, Senhor. Há uma grande diferença em quando o coração é colocado no clamor a Deus ou quando ele simplesmente vai como estivesse falando algo muito simples. Pedir o perdão de pecado, o clamor por perdão de pecado diante de Deus é algo que envolve todo o nosso ser. Então, nesse momento, o israelita lá fora, ele sabia que o sacerdote estava colocando a sua alma diante de Deus para que Deus pudesse aceitar a petição do israelita. Então, de igual forma, o israelita estava lá fora clamando. Hoje, nós temos Cristo que está onde? Diante do Pai. Como é que nós pedimos a Jesus para apresentar ao Pai o nosso coração? Entende bem? Rasgai os vossos corações, Joel diz,
que o nosso clamor, que as nossas orações sejam orações feitas diante de Deus, com todo o nosso ser envolvido naquilo, com uma intensidade de que realmente nós cremos e almejamos aquela bênção. Então o sacerdote agora que estava diante de Deus para mediar, pleiteava Cristo com seu sangue perante o Pai em favor dos pecadores, apresentando com o precioso aroma de sua justiça as orações dos crentes arrependidos. Como é que Cristo se posiciona hoje diante do Pai quando nós oramos em nome de Jesus? Pai, lembra, Pai, todo o meu sofrimento na cruz. E agora, todo o intenso desejo deste pecador por perdão. Dá para a gente entender mais ou menos a dimensão da experiência do sacerdote e a dimensão da experiência de Cristo no santuário celestial diante de Deus e a dimensão da nossa experiência do nosso coração diante de Deus. Por isso nós não devemos assustar quando a gente vê alguém orar com um fervor ali, com um clamor de alma, numa petição de misericórdia pela graça divina. Bom, nesta experiência do sacerdote, traz-se para nós a lição de como devemos viver no nosso dia a dia. Viver um constante espírito de oração. As trevas do maligno envolvem os que negligenciam a oração. As sutis tentações incitam ao pecado. Por que deveriam os filhos e filhas de Deus ser tão relutantes em orar, quando a oração é a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro do céu, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência? Sem oração constante e diligente vigilância, estamos em perigo. O adversário procura continuamente obstruir o caminho para o trono da graça, para que não obtenhamos pela súplica fervorosa e fé, graça e poder para resistir à tentação. Olha que coisa interessante, há tempo para tudo, não é verdade? Mas há pouco tempo para a oração. Tudo que o inimigo quer é que a gente não tenha tempo para a Bíblia, para o pão da presença, para a luz inundar o nosso ser e para a comunhão com Deus pela oração. Se apegarmos a algum pecado consciente, o Senhor não nos ouvirá, mas a oração da alma penitente e contrita será sempre aceita. É impossível a alma prosperar enquanto é negligenciada a oração. Devemos, pela fé, enviar nossas petições para dentro do segundo véu e fazer com que nossa fé se apodere da bênção prometida. Entende bem aqui o texto de Primeiros Escritos, a ligação com a experiência do sacerdote? Nas intercessões, diante do altar de incenso? Por que estou seguro e apresentando para nós aqui que aquele momento do sacerdote diante de Deus e o momento de Cristo hoje diante de Deus é também necessário para nós a experiência de estarmos diante de Deus em uma vida de oração. Está caminhando? Espírito de oração. Está viajando? Espírito de oração. É possível? Tem um texto muito difícil de ser entendido. O apóstolo Paulo diz, orai sem cessar. E aí? O que seria orar sem cessar? Vamos lá. O que é a oração? É a respiração da alma. Então vamos lá. Podemos ficar sem respirar? O oxigênio? Não. Podemos ficar sem ter o coração ligado ao coração de Deus? Não. Quando nós oramos, nós ligamos o nosso coração ao coração de Deus. Quando vivemos 24 horas buscando ter o coração em pensamento. Por exemplo, olha que coisa interessante. Estou eu com minha filha e com a minha esposa. Estamos em um momento agradável de relacionamento.
é uma obra de Deus ou não no nosso coração? Aonde desfrutamos de amor, carinho, afeição e cuidados. Se é uma obra de Deus no nosso coração, o nosso coração está ligado ou não está ligado ao coração de Deus? Entende bem? É só para a gente ter uma ideia que o nosso dia seja um dia que venha refletir um coração que está ligado ao coração de Deus. Mas é interessante isso, porque essa foi a experiência de Enoque. E para os últimos dias, nós sabemos que a experiência do povo de Deus, a nossa experiência, deve ser uma experiência semelhante à vida e à experiência de Enoque. Então, quando nós entregamos o nosso coração logo cedo, no amanhecer do dia, para Deus, nós podemos ter a certeza de que o coração será conduzido pelo Espírito Santo ao longo do dia para viver a experiência de estar na presença de Deus. Difícil? Impossível para o ser humano? Sim, mas possível para Deus. Que nós possamos ter essa experiência diária com Deus. Não esqueçamos, nós, quando entregamos o coração no altar do Senhor, quando nós deixamos o Espírito Santo fazer a obra do lavar regenerador, quando Cristo sacia a sede na nossa alma como a água viva, nós podemos desfrutar das delícias de estar na presença de Deus, de ser alimentado, de ser iluminado e de desfrutar de uma relação íntima com Deus através da oração, através da comunhão com Deus. Amém? Que nós possamos